A profecia dos 7 selos na Bíblia. Os 7 selos do Apocalipse são uma profecia sobre eventos que acontecerão nos últimos tempos. Na visão de Apocalipse 5, João viu um livro, um grande pergaminho enrolado, na mão de Deus. O livro estava selado com 7 selos, que ninguém podia quebrar. Apenas o Cordeiro conseguiria quebrar os selos e ler o livro. À medida que abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e no céu. Com a abertura dos selos, o julgamento de Deus ia sendo derramado. Quando o Cordeiro abriu os 4 primeiros selos, 4 cavaleiros, cada um representando um juízo, foi solto. Os outros 3 selos nos mostram a visão dos mártires no céu, uma sucessão de tragédias na natureza e, por fim, um silêncio de 30 minutos no céu. E depois, 7 anjos se preparam para tocar suas trombetas de juízo. Os selos mostram o julgamento de Deus sobre a terra. Deus vai castigar a humanidade pelos seus pecados, mas vai recompensar quem se mantém fiel a Ele. Esta profecia de Jesus está se cumprindo diante de nós. Vemos hoje em dia várias coisas erradas e situações erradas acontecendo, cada um por si, todos buscando seus próprios interesses, não se importando em prejudicar os outros. Tudo isso são sinais de que a volta de Jesus está próxima. Jesus disse em Mateus 24:24, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível for, enganar até os eleitos. Essa passagem mostra que o fim dos tempos será repleto de sinais e milagres, mas muito dessas manifestações são enganosas, vindas de Satanás, para tentar enganar os escolhidos de Deus. Muitas pessoas também começaram a dizer que virá um tempo de paz e segurança no mundo e que toda a guerra acabará. Mas não acredite, pois a Bíblia diz que a destruição será cada vez maior até a volta de Jesus. Além disso, um ódio muito grande se levantará contra os cristãos. Além destes sinais, antes da volta de Jesus, existem muitos outros e tudo praticamente já se cumpriu. Se você quer saber mais, aqui na descrição tem o link de 2 vídeos que traz uma explicação bem maior aqui no canal. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? João, ao escrever o Apocalipse, informa que as 2 testemunhas recebem um poder divino para profetizar por 1260 dias, vestidas de saco, e em seguida, as 2 testemunhas são identificadas como as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus de toda a terra. Também é dito que se alguém fizer mal às 2 testemunhas, sairá fogo de sua boca. Mas a besta que sobe do abismo guerreia contra as 2 testemunhas. Essa besta vencerá as 2 testemunhas e as matará. Então, seus corpos serão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado. Mas depois de 3 dias e meio, as 2 testemunhas serão ressuscitadas. Dentre todas as interpretações sobre quem são as 2 testemunhas do Apocalipse, provavelmente esta seja a mais popular entre os cristãos, que as 2 testemunhas sejam identificadas como Elias e Enoque. Isto diz respeito ao fato de que os 2 homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pela morte. O pior período da humanidade se aproxima. A grande tribulação é um tempo de muito sofrimento no mundo que vai acontecer um pouco antes do fim dos tempos. Haverá guerras, pragas e perseguição a quem ama Jesus. No fim da grande tribulação, Jesus voltará. Em Mateus 24, do versículo 21 ao 22, Jesus fala sobre uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo. A grande tribulação é um dos sinais do fim dos tempos. A grande tribulação e o fim do mundo podem acontecer em qualquer altura. A Bíblia não diz quanto tempo a grande tribulação vai durar. Algumas pessoas usam passagens do livro de Daniel para dizer que vai durar 7 anos. Por outro lado, Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. As indicações de tempo nas profecias bíblicas normalmente são simbólicas. A Bíblia apenas diz que a grande tribulação vai ser abreviada. O mais importante é que precisamos saber: Jesus voltará e a tribulação passará. Não precisamos ter medo, porque Deus nos protege em todas as situações. Todo sofrimento em breve terá fim. Esse evento está prestes a acontecer. A Bíblia diz que no fim dos tempos, Jesus virá às nações e elas serão julgadas. E os salvos irão morar no céu com Ele para sempre. Atos dos Apóstolos diz que Jesus voltará de forma física da mesma maneira que Ele subiu aos céus. E Ele virá com seus santos e os mortos serão ressuscitados e todos os povos serão julgados. Satanás será destruído e os ímpios que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. Mas quem ama Jesus terá vida eterna, sem tristeza e nem morte. Ninguém saberá quando será a volta de Jesus, mas a Bíblia nos dá alguns sinais para saber quando ela estiver perto. A Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos acontecimentos dos últimos tempos, e Jesus fez um resumo de todos os sinais em Mateus 24.